Aliás, Luciana, falando em segurança pública, também foi um dos temas, né? Segurança pública foi um dos temas da entrevista do comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, ao Estadão. Ele se disse muito preocupado com a atuação frequente das Forças Armadas em operações nos estados. Segundo ele, a mobilização a todo momento faz aumentar a possibilidade de infiltração do crime organizado nas tropas. O general avaliou que o uso do Exército não tem capacidade de solucionar os problemas estaduais e se mostrou incomodado com as possibilidades de uso político das Forças Armadas nas eleições. E questionado sobre o caso do prefeito de Porto Alegre, que pediu o envio do Exército para o julgamento do ex-presidente Lula, o comandante afirmou que a Brigada Militar do Rio Grande do Sul tem plenas condições de controlar a situação. O que você achou da entrevista do general, Andreasa? Achei boa a entrevista, franca. Eu admiro o general, acho uma grande cabeça brasileira. É uma pena que ele esteja próximo de se aposentar, né? De ir para a reserva, de deixar os quadros da ativa das Forças Armadas. É uma grande figura. Nós temos falado sobre isso aqui com grande frequência, né? Sobre essa muleta criada por esses governadores incompetentes. É uma safra muito ruim de governadores no Brasil, de demagogos, de oportunistas, de incompetentes, não raro corruptos. Isso é desgraça, né? Com profunda incapacidade de cuidar da segurança pública de seus estados, sem nenhum controle da atividade carcerária. Nós vemos essas rebeliões aí, estamos o ano inteiro falando sobre elas, e em momentos de conflagração, e agora qualquer motivo, né? Vejam em Porto Alegre, o prefeito Nelson Marquesan, jovem, mas também errando ao pedir, aliás, nem a função dele, isso cabe ao governo do estado, mas pedir a Força Armada, auxílio de forças nacionais, por ocasião do julgamento do Lula em segunda instância no dia 24. Não é para isso, sabe? Banaliza. E é uso político, sem dúvida nenhuma, das Forças Armadas. Isso é uma coisa, o uso político é muleta para governador incompetente, incapaz de cuidar da segurança pública regional. Mas tem também, importantíssimo na fala do general, a questão de contaminação. O militar não é treinado para isso, é força de dissuasão, de choque, não para entrar em conflito com a própria população brasileira, ainda que traficante, ainda que miliciano, ainda que bandido. E uma vez lá, não está apetrechado para esse contato. Então você pode ter nas Forças Armadas, sobre as Forças Armadas, o mesmo efeito dos contatos das polícias militares com os bandidos. A corrupção, você já imaginou? A corrupção no Exército, entre os oficiais chamados pelo crime, isso pode acontecer. O general foi claro, foi expresso em sua fala. Nós temos que parar. Uma das providências fundamentais é parar com essa mania, essa doença, essa perversão de chamar a Força Armada para cuidar de segurança pública. Força Armada, mas isso ninguém quer, hein? Não vejo falar. Vamos ver esse novo projeto aí do governo federal. Força Armada nas fronteiras. Falo isso aqui também desde que esse programa existe. As fronteiras brasileiras são desguarnecidas, são abandonadas. Nós não fazemos fronteira com a Suíça. Nós fazemos com países produtores de drogas pesadas. Nós fazemos fronteira com as Farc. Nós fazemos fronteira com o Paraguai, o principal entreposto de entrada de droga no Brasil. E estão abandonadas. Os militares não estão lá, vão estar nas favelas brasileiras. Francamente. O que você achou da entrevista, Madu? Eu gostei também da entrevista e eu queria, louvar a posição do general Vilas Boas, que está sofrendo de uma moléstia grave, degenerativa, muito triste, e mesmo assim foi até o máximo que ele poderia fazer como militar, não abandonou a trincheira, não bateu em retirada. Agora ele vai realmente se aposentar porque infelizmente a saúde dele está no limite. Ele deixa claro isso, mas também não faz disso cavalo de batalha, sem trocadilho, por favor. Não faz disso papo demagógico. Eu acho que, de uma maneira geral, depois da redemocratização, as Forças Armadas brasileiras deram uma guinada
muito importante, né, na sua imagem e também na sua conduta, na sua postura. Hoje você vê as Forças Armadas, de maneira geral, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, profissionais, todos conscientes dos seus deveres constitucionais, procurando fazer o melhor possível, porque também sempre é bom lembrar do sucateamento das nossas Forças Armadas. O Andreasa fala muito bem que temos um problema grave nas nossas fronteiras, mas não é por questão de falta de cuidado ou de incapacidade. As nossas Forças Armadas, de uma maneira geral, sofrem do problema grave de falta de verbas, de falta de recursos, né, cada vez mais, e mesmo assim os profissionais, né, que tratam, os nossos profissionais das Forças Armadas procuram cumprir o seu dever da melhor maneira possível. Eu sou testemunha disso. É preciso sempre lembrar, né, que existe por parte deles, das três forças, um compromisso com o Brasil, um compromisso com a seriedade, que é muito importante, e um compromisso com a democracia também, que é muito importante. É um avanço notável. Pena que não tenha contrapartida no que diz respeito às condições operacionais, condições de trabalho. Eu acho isso. Vai lá, Luciana. Olha, o Ministério da Defesa informou hoje que só lá no Rio de Janeiro que os militares estão atuando nesse momento. Tinha tropas militares no Rio Grande do Norte até a semana passada, mas o pedido lá, a ação dos militares no Rio Grande do Norte já terminou. E no Rio de Janeiro eles ficam até o final do ano. Mas para evitar esse tipo de contaminação, qual que é o trabalho dos policiais, dos militares? É fazer cerco, fazer bloqueio, mas quem entra em contato, quem trabalha realmente mais próximo de bandidos, de delinquentes, são as polícias militares e civis. E com relação a presídios que o Andreasa comentou, na época que os militares estavam fazendo as vistorias, os pentes finos, eles não entravam nas celas com presos dentro. Os presos eram retirados, então eles não tinham contato com nenhum preso na época daquelas rebeliões dos presídios.